Fala, Segatiano, começando mais um vídeo aqui no canal. Se é minha paixão, deixa o like, se inscreve no canal. Temos a meta de chegar a 6 mil inscritos. Conto com você, tô Segatiano. Também tem o QR Code aqui, ó, quem puder ajudar o canal. Outra chave Pix, que é o 01344331489. Obrigado a todos vocês, né, que me ajudou o canal. Se é minha paixão, uma mídia independente. Sempre tem conteúdo do CRB para você ficar bem informado. Obrigado a todos vocês. Falar aqui um pouco do CRB, galera. CRB que tá na zona do rebaixamento, empatou com a equipe do Brusque 1-1. E praticamente tem um jogo difícil aí contra a equipe do Mirassol fora de casa, terça-feira, 9 horas da noite, né? Vamos ver o que falou aí, galera, da NN Play. Se inscreva lá, beleza? Tamo junto. Canal Sem Minha Paixão, canal de torcedor. E não sei se ele chegou a citar as vaias que o torcedor do CRB deu no intervalo do jogo de ontem em relação à equipe. O torcedor que estava no estádio, apesar de ser pouquíssimos torcedores em relação a toda a proporção que a torcida do CRB tem, para mim isso é um termômetro claro que quando uma equipe é vaiada, não é somente por conta dos méritos do adversário, e sim por limitações, deficiências na própria apresentação. Porque eu já vi muitas vezes times sair de campo, inclusive o próprio CRB, em resultados de empate, os jogadores exaustos, e ter esse desempenho reconhecido, mesmo com o resultado final. Vou dar um exemplo recente para vocês. Decisão da Copa do Nordeste. O CRB perdeu a decisão nas penalidades máximas para o Fortaleza. O CRB saiu de campo ovacionado pela torcida, pô. Então, assim, o que está acontecendo com o CRB hoje, friamente, não é nada de diferente daquilo que eu já venho observando. O Alan tá aí de testemunha aqui no jogo que fiz do CRB. Eu já falava sobre o Mike, e ele agora só reforça essa situação sobre o Mike, do que tem acontecido na equipe do CRB. E para mim esse resultado de ontem, apesar de ter sido um resultado praticamente na última bola, né, que o Brusque alcançou, o CRB estava muito mais perto da vitória, mas eu tô falando em termos de apresentação e de imposição na competição nos jogos em casa. O CRB, para mim, tá tendo uma grande lição do quanto é difícil essa Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B tá mandando recado toda vez, toda hora, para o CRB. A diretoria espera a abertura de janela. Ok, é um direito que cabe para poder anunciar as contratações. E mesmo que o CRB venha trazer algumas contratações para a sequência da competição, vai precisar fazer muito mais, mas muito mais do que tem feito até aqui, por toda essa pressão, por toda essa expectativa que se exige acesso. Ou estou errado? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Corretíssimo. Se eu estiver errado. Não, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, tá correto. Agora, o que eu gostaria de compartilhar aqui é o seguinte: é de se enaltecer a proposta do Brusque. Veio para não perder o jogo. Isso todo mundo sabia. Ou não sabia? Todo mundo sabia que o Brusque vinha. Nós aqui, na linha de unanimidade, nós já colocamos o CRB aqui como favorito. Nós já colocamos o CRB aqui como favorito. Mas baseado em quê? Por tudo que o CRB viveu na temporada, pelos bons momentos, apesar de isolados, que viveu até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem dado sinais claros, senhores, de limitações no time do CRB. Tem limitações. Você forçar em quase toda uma metade de Série B do Campeonato Brasileiro Mike na equipe, pra mim é demonstração clara, não é zona de conforto só, como o Alan disse, não. Pra mim é falta de opção que não tem no elenco. E o Daniel Paulista tá fazendo ali de um limão a limonada nessa equipe do CRB, que depende de boas apresentações do Anselmo, porque quando o Anselmo não tá bem, aí por mais que se diga, mas João Paulo é uma boa alternativa, presença diária, mas inteligência tática, o Anselmo Ramon é anos-luz na frente dele. E ele hoje é a sombra. Eu estou fazendo isso como comparativo, mas eu reconheço que são características diferentes, senhores. Então tá nítido. Mas quando se fala em elenco, Viderão, você tá querendo demais. Qual é a equipe do futebol brasileiro que tem elenco? Só o Flamengo tem equipe aqui, o elenco suficiente. Não tô falando elenco. Eu estou falando de opções à altura daquilo que se considera o bom que o CRB tem entre os titulares. Para quando for no banco de reservas,
o treinador mudar a equipe e o time não perder o desempenho, a performance. E aí é claro que quando você vai forçando nos 11, uma partida, outro, mais 11 numa partida, e essa repetição de escalações, você acaba se transformando em uma equipe previsível. Então todo mundo sabe quem são os pontos fortes do CRB hoje. Quais são os pontos fortes do CRB hoje? Léo Pereira, Anselmo Ramon, GG e Hereda. Tem mais alguém, André, pra colocar aí, não? Não. Não, se tiver, pode me corrigir, pô. Tem um ponto forte do CRB, mas não faz gols, não faz gols e nem faz boas jogadas. Mas tem sido primordial para o CRB, para garantir pelo menos o empate, que é o Matheus Albino. Esse é um outro. Goleiro, o goleiro. Verdade. Porque se não fosse o Matheus Albino ontem, o CRB perderia o jogo também. Então assim, o Matheus Albino se encaixa aí. Você coloca, se encaixa nessa posição, mas eu tô falando de atletas de linha para poder resolver uma questão. Entendeu? Quando o CRB precisa. Então eu só queria fechar esse parêntese para jogar para vocês da seguinte forma, sabe, Tony? Nós precisamos parar de tentar romantizar as coisas que são consideradas importantes e que a diretoria do CRB já tem consciência que precisa fazer. Nós não estamos aqui colocando, por exemplo, o presidente do CRB, o departamento de futebol, na cruz, não. Quando a gente fala que a equipe tem limitações, que precisa de contratação, acho que até quando ele escuta a gente, eles ficam dizendo aqui o seguinte: os caras estão falando o óbvio ali, estão se degladiando ali, falando o óbvio, porque a gente já sabe que precisa de contratações. O que nós não podemos aqui é chegar e dizer o seguinte, que o Brusque fez a melhor apresentação da vida dele porque empatou com o CRB no Rebelé. Aí não dá, pô. Aí não dá, pô, você aceitar uma situação como essa, pô. Agora tem um detalhe, viu, Canhão? Talvez até alguém... Mas a Série B foi uma das melhores, viu, Viderlan? Talvez até alguém... Do Brusque foi uma das melhores. Discordo veementemente de você, Alan. Veementemente, já que você disse que a Série B das melhores, eu discordo. Porque se você pega o número de apresentações que o Brusque fez na temporada, você enaltecer que o Brusque fez a melhor partida da Série B, porque empatou com o CRB, baseado em quê? Eu tô fazendo um recorte da Série B, porque o Brusque foi muito bem. E outra coisa, a gente também tem que avaliar o seguinte, Viderlan. A questão é o seguinte: o Brusque, ele não encarou qualquer adversário outro, não. O CRB hoje é uma equipe visada no futebol brasileiro. As equipes que vão encarar o CRB hoje estudam muito o CRB. O Brusque não tá acostumado a jogar, por exemplo, com 3 zagueiros. Ele jogou com 3 zagueiros, ele meteu 3 volantes, ele anulou as peças do CRB. Você queria que o Brusque viesse pra cá com o peito aberto, Alan? Você queria que o Brusque viesse com o peito aberto? Com 3 zagueiros. Você queria que o Brusque viesse pra poder igualar a SUS com o CRB? Mas ele foi muito bem. Qual é o clube da Série B que vai enfrentar o CRB? Mas ele não veio ontem. Qual é o clube da Série B que vai enfrentar o CRB no Rebelé aberto? Fechado, não. O Brusque não veio com o time fechado ontem, não. O Brusque veio pra jogar. Qual é o clube da Série B que vai enfrentar o CRB aberto? Não é mais fácil você dizer, porque o termômetro, o que você está dizendo é diferente do que o torcedor expôs na arquibancada. Será que eu tô errado? E o que foi que o torcedor reconheceu? Mas o torcedor, ele é emoção, ele não vai observar o adversário. Então eu estou sendo emoção. Quando eu digo que o CRB tem 4 peças, hoje é um time previsível. A questão é o seguinte, peraí, a questão é o seguinte, o torcedor ele vaiou, porque o torcedor ele só observa o CRB. Ele observou que o CRB jogou mal no primeiro tempo, mas ele não observou que o Brusque fez taticamente um jogo quase perfeito no primeiro tempo. Os caras marcaram no meio campo, cara. Os caras morreram no segundo tempo, não tiveram fôlego, porque eles marcaram o CRB no campo de defesa. Aí encostaram lá. Aí é justamente o que eu penso. Bem. É justamente o que eu pensei os ontem. Eu só assisti uma parte do jogo. Não vou poder falar por um todo, porque eu não assisti todo. Só assisti uma parte do jogo. Mas se o Brusque foi eficiente no primeiro tempo, marcou bem, marcou no meio campo, jogou o fino da bola no primeiro tempo, e no segundo tempo o Brusque pregou e o CRB não conseguiu fazer nada, eu concordo, né? Sim, fez quando, sabe, já quase ninguém acreditava mais.